Bom dia, galera. E aí, tudo certo? Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo certo aí com vocês. Então, a gente hoje vai iniciar o produto em foco da linha Zeta Web, né? E a ideia é trazer para vocês um pouquinho aí também do que a gente entregou nos últimos dias, né? A gente já fez a primeira live e aí a ideia é compartilhar um pouquinho mais com vocês aí das implementações que a gente fez, né? Então, lembrando que essas implementações, muitas delas vieram do ZMAP, né? Então, vocês têm o acesso agora lá por dentro do painel, e aí vocês podem estar nos enviando as sugestões, votando, comentando lá para complementar essas implementações, né? Então, algumas delas a gente até conversa com vocês quando tem alguma dúvida, alguma questão, né? Justamente para criar uma ferramenta ali e as funções também junto com vocês aí que estão na frente do cliente, né? Isso aí. Então, eu vou pedir para o pessoal aí só compartilhar aí a nossa apresentação de hoje, né? E aí, depois disso, a gente continua aí. Jean. Isso aí, pessoal. Então, novamente, bom dia e sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Então, como o Martin falou, né, hoje nós estamos aqui para passar as novidades aí, né, os últimos lançamentos que nós tivemos no Zeta Web. Pode passar aí o slide. Só relembrando, pessoal, que, né, esse programa, né, o programa Produto em Foco, é uma iniciativa aí puxada pela equipe de produto, né, eu, o Martin, o Thiago Hilger, para trazer as novidades para vocês, né, deixar vocês informados sobre as novidades dos nossos sistemas. Então, ela acontece a cada 15 dias, né, com um produto diferente, e ela se repete a cada 45 dias, né, então fiquem atentos aí, né, a gente sabe que tem muitos parceiros aí que comercializam e representam e revendem todos os sistemas, então é bem importante vocês estarem presentes nessas lives, justamente para se atualizarem, né, e ficarem por dentro de tudo que a gente lança aí nos produtos. Fechou? Isso aí. E aí também, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, mandem aí nos comentários, no chat, né? Vai ter um pessoal específico de suporte também respondendo essas dúvidas, né? E aí a gente consegue ir explicando o processo, e se alguém também tiver alguma dúvida que queira solicitar depois, é só entrar em contato aí pelos canais, né? Que a gente também está aí para auxiliar vocês, né? Então, vamos começar aí nas implementações, né, do Zeta Web. Então, a gente trouxe um resumo das implementações, né? Então, foi o plano de contas, DRE simplificado, a natureza de operação padrão para devolução, a impressão direta dentro do AOS dos DAVs, né? Impressão em meia página, que é aquela 64, tanto na OS como no DAV, relatórios de OS, o Sintegra com as finalidades 13, 4 e também os registros 88, né, para alguns estados ali, e aí uma implementação que é mais estratégica, que é a questão do terminal Zeta com um TEF, né. Então, isso é bem importante, aí depois a gente vai dar mais detalhes sobre isso também, né. E seguindo aí, a gente implementou o módulo de gestão financeira, né? Então, essa gestão financeira, ela nasce já focada no plano premium, né? Então, ela não é um plugin, não é nada, ela já é nativo desse plano, né? E ela vai servir para a gente implementar alguns controles um pouco mais elaborados, né? Então, hoje, o público-alvo do Zeta, ele é aquele público que não necessariamente faz toda a parte de gestão da empresa detalhada, mas ele gostaria de fazer. Porém, em alguns casos, ela fica um pouco mais amarrada a algumas questões contábeis, né? Então, o plano de contas do Zeta ele já foi pensado justamente para ele poder personalizar do jeito que ele quiser, não necessariamente amarrado a plano de contas contábil, como é no Pro, né? Que aí tem aqueles códigos do SPED e assim por diante, mas bem possível de personalização, né? E também na geração lá dos relatórios, inicialmente a gente implementou o DRE simplificado, né? Futuramente a gente vai implementar o contábil, que daí é uma estrutura
totalmente diferente, digamos assim, e precisa ter uma ordem correta dos planos de contas, né? Que aí também vai ser possível o cliente configurar e assim por diante, né? Então, ele vai estar lá dentro do menu de financeiro, né? Gestão financeira, lá vai ter o plano de contas e também o relatório DRE. No plano de contas, ele já vai atribuir automaticamente o que ele tinha de categorias no sistema, né? Então, se, por exemplo, o cliente usava o plano standard e quer migrar para o premium para ter essa informação, ele automaticamente já vai trazer as informações das categorias, vai converter os campos que tinham a informação de categoria para plano de contas, né? E assim, se ele regredir o plano, também ele não vai perder nenhuma informação, né? Então, a gente já pensou nisso justamente para não ter dificuldade para aquele cliente que já tem alguma coisa configurada, né? E aí aqui ele vai estar disponível, né? Tanto as categorias desse plano de contas, né? Por receitas e despesas, e ele vai poder ir incluindo novas categorias aqui por dentro, né? E marcando se ela quer incluir no DRE ou não, né? Que depois a gente vai explicar ali um pouquinho mais detalhado. Não tem limitação de categoria filho, então ele pode ir incluindo aqui de acordo com o que ele quiser, aqui informando. E marcar se ele quer gerar isso no DRE ou não, que é o relatório, né? Então, tem alguns casos que, vamos supor, ele não quer que apresente porque é um controle que ele está fazendo interno lá. Então, nesse caso, ele pode só desmarcar aqui do plano de contas, né? Que lá, na hora de fazer o relatório, ele já não apresenta essa categoria também, né? E da mesma forma aqui para despesas, né? Então, ele pode criar aqui as suas categorias filho e assim por diante, editar, então ele fica bem fácil de cadastrar, de alterar. Cadastrou errado, é só editar aqui a opção, mudar qual é a categoria pai, ou se é uma receita ou uma despesa, ele já vai atualizar automaticamente, né? Então ficou bem simples e bem fácil de utilizar, né? Seguindo então para o relatório, ele traz num formato um pouco mais elaborado, né? Então, aqui ele vai trazer no relatório qual é a data que ele quer, né? Então, o mês base que ele quer gerar esse relatório, né? E nas opções aqui ele vai poder indicar se é anterior ou posterior ao mês base. Então, eu quero saber dos 3 meses anteriores. Eu venho aqui, seleciono, eu quero saber dos últimos 12 meses. É só alterar aqui a opção, ele já recalcula ali conforme vai alterando as informações, né? E também a questão do regime de caixa, né? Se ele é caixa ou competência. Então, no caixa é exatamente a data que foi recebido, e se é competência é a data que foi lançado essa receita ou essa despesa e assim por diante, né? Então, aqui a gente também tem a opção de imprimir, né? E também a opção de exportar. E aqui no layout, vocês podem ver que ele traz algumas informações também referente a porcentagens, né? Então, ele faz um cálculo com base no mês anterior. Então, por exemplo, aqui eu fiz um total de despesas de R$110 e no outro mês eu tive somente 11,52. Então, eu tive uma diminuição de 89,53%. Já para o outro mês, ele já ficou zerado, então eu tive uma diminuição de 100% nas minhas despesas, e assim por diante, né? Então, ele vai trazer sempre o agregado total e também pela categoria, né? Então, aqui eu tenho 10% de aumento perante o mês anterior, aqui eu já tive mais 15,20 referente ao mês anterior e assim por diante, né? Então, é bem simples de acompanhar, né? E fica visual para o cliente saber, de pedido de venda ou pagamento de fornecedor ou despesas diversas, quanto que eu tive nesse mês? Eu tive R$10. Agora, no mês anterior, eu já tive 11,50, no mês posterior, eu já tive 11,52, então eu aumentei 15% mediante ao mês anterior. Então, fica mais fácil dele utilizar e de ver exatamente o que ele tem
em cada plano de contas, né? Isso vale da questão que a gente sempre bate na orientação de lançar as informações corretas, né? A gente sabe que lá na ponta para o cliente é um pouco mais difícil ele fazer isso, porque normalmente é a mesma pessoa que compra, faz a gestão, etiqueta a mercadoria, atende o cliente e assim por diante. Mas mostrando isso para ele, ele vai realmente saber aonde ele está gastando, ou está realmente evoluindo as minhas vendas. Eu tenho a categoria lá de, por exemplo, hortifruti. Realmente essa categoria ela está aumentando ou está diminuindo e assim por diante, então vai ficar bem simples dele utilizar, né? E para auxiliar a contabilidade, a gente trouxe a opção de exportar, que aí ele vai gerar já um CSV, um XLS no caso, né? Na mesma estrutura visual. Então, para o contador dele, se ele quiser verificar ou até mesmo utilizar esse relatório, já vai sair no padrão correto do que ele está vendo, né? Então, ele não vai precisar fazer nenhuma adequação. Eu abri o XLS no LibreOffice ou no Excel, ele ficou desformatado, alguma coisa nesse sentido. Então, essa ferramenta também vai possibilitar ele entregar isso para o contador dele, né, no mesmo layout que ele está vendo, né? Então, cabe só de ele entender como é a função do relatório. Se quiser exportar ou quiser só visualizar, só indicar os parâmetros ali vai ficar bem correto, né? Então, como eu comentei antes, ele não é na estrutura do plano do DRE contábil, né? Então, é um pouco diferente o layout ali, mas pelo plano de contas ele consegue ver o que ele tem, os valores mensais ali também, né? Beleza, galera? É bem simples de utilizar. E outra questão que eu esqueci de comentar, lá nas receitas e despesas, a partir da hora que ele tiver o plano ali, ele consegue alterar a categoria. Se ele alterar, por exemplo, a categoria da parcela 6, na hora de gravar, ele vai ter a opção lá se quer alterar essa parcela, todas ou a partir dessa. Então, isso também vai ajudar um pouquinho ele lá. Eu quero começar a controlar exatamente. Então, eu não preciso editar a parcela que eu quero. Se ele tiver tudo lançadinho correto ali, ele já consegue utilizar também dessa forma, tá? Então, vai ficar bem fácil para ele se adequar também aos relatórios ali, né? É isso aí, pessoal. Como o Martin comentou aí, então, o DRE, né, como o próprio nome diz aí, né, o demonstrativo de resultado, ele é um documento que tem a importância ali contábil e também gerencial, né, porque ajuda ali o gestor, ali, o usuário, a fazer análise dos gastos, né, das receitas, das despesas, né. Então, quanto mais detalhado for ali o controle e a criação dos planos de contas, mais vai ajudar ali o gestor a perceber e a identificar, né, onde é que está sendo as despesas deles, né? Ele especifica, consegue ramificar, digamos assim, né, em planos de contas ali, detalhadamente, e ver onde é que está sendo, né, as despesas, as receitas da empresa dele. Isso aí. Então, como a gente comenta, né, é simples de utilizar, mas também tem que deixar o cliente ciente que ele precisa informar corretamente para que ele chegue num valor que realmente é o que está acontecendo lá na empresa dele, né? Então, o plano de contas e o DRE, ele não vai gerar informação se não está correto lá as informações também, tá? Então, é bem simples aí. E aí, seguindo com as nossas implementações, né? Como a gente comentou, a questão das impressões, anteriormente, na outra live, a gente comentou bastante sobre os novos layouts em si, né? E a gente liberou também as impressões de ordem de serviço, pedido de venda e orçamento, na A5, que é a 64, né? Digamos assim. Então, ele vai poder definir lá dentro das configurações um parâmetro para utilizar o tipo de impressão padrão. E dentro do sistema, a gente adequou isso a uma opção lá dentro chamada impressões. Por que disso? O cliente quer uma impressão A4 agora, porque ele precisa levar para a empresa para analisar o orçamento e assim por diante.
Então, lá dentro da geração, ele vai poder utilizar o impressões e escolher também qual é a impressão que ele quer, né? Então, eu quero a A4 agora, eu quero a reduzida, mesmo estando como padrão a A4, por exemplo, né? Então, utilizando a opção de imprimir, ele usa a função padrão que está definida, né? E aí, no impressões, ele vai liberar as opções que tem disponível para aquele documento, né? Então, vocês podem conferir ali que o layout também ficou mais simplificado, né? A gente tentou deixar e as informações necessárias, digamos assim, né? Não encher de muita informação ali para que fique o foco justamente na quantidade de produtos ou serviços lançados, né? Então, para uma página, a gente conseguiu colocar até 9 itens, né? Então, ficou bem organizado, a parte ali dos objetos, dos dados do cliente, ficou bem visual, ficou bem fácil de utilizar, né? E é algo que vai ajudar ali também. E a questão da operação do usuário ali também ficou fácil, porque ele pode escolher também lá na hora de fazer a impressão, de acordo com o que estiver lançando, né? Então, o cliente pediu a impressão reduzida, ou eu quero imprimir a reduzida tanto na A4 para colocar junto no equipamento, para ir lá para o técnico fazer a ordem de serviço, ele pode escolher ali também, né? Então, ficou bem fácil essa questão também, né? Então, lembrando, na versão anterior, na live anterior, a gente comentou sobre todos os outros layouts, né? Eles já seguem nesse mesmo padrão. E aí, nesse caso ali, a gente está implementando alguns outros layouts de impressão também, né? Justo com a questão, junto com a operação para ficar fácil para o cliente, né? Tranquilo, galera? Eu vi que o pessoal está mandando algumas dúvidas ali, pode mandar no chat, como eu comentei no início, chegou um pessoal aí depois também, tem o pessoal de suporte que está respondendo, né? E mesmo assim, se depois tiverem alguma dúvida, a gente está aqui para auxiliar vocês também, tá? E aí, seguindo na questão de ordem de serviço, né? Então, a gente fez uma implementação aqui que é um relatório também, né? Então, a gente foca bastante na questão operacional do cliente para ficar fácil para ele utilizar lá, né? E a gente fez algumas possibilidades de totalizações, né? Então, no relatório, anteriormente, a gente tinha por período ou por número lá, por OS e simplificado. E aí a gente incluiu algumas questões ali que é por dia, eu quero saber, totalizando por dia, quanto que eu fiz, não só lá no total do mês, então, do dia 1º ao dia 31, do dia 7 eu tive 10 mil reais de serviço prestado, né? Então, isso também vai ser possível. Mas eu preciso ver qual é o tipo do objeto que eu mais prestei serviço, por exemplo. Então, marcando o tipo do objeto ali, vai abrir uma outra opção de seleção que eu vou poder indicar. Eu quero o objeto, sei lá, o notebook com o e-mail tal, ou o celular com o e-mail tal, e assim por diante. Ou eu quero todos os objetos para saber. E com isso também tem a opção do objeto detalhado. Então, eu vou poder saber exatamente cada ordem de serviço que foi para aquele objeto, né? No celular do e-mail X, eu quero saber exatamente quem foi o técnico, quais os serviços, qual o valor que foi informado, e ali tu consegue validar tudo isso também, né? Aí também por OS, que daí ele vai trazer um agregado do que tem dentro dessas OSs, né, nesse período ali, tudo que foi lançado. Por técnico, que aí também eu quero saber o usuário que eu tenho informado lá como vendedor na OS, né, saber quanto que ele fez e assim por diante, né, eu tenho também essa opção. E simplificado, que daí é um relatório mais simples, que é o modelo anterior que a gente tinha também, né, então vai trazer menos informações ali, mas também é uma parte visual mais rápida para ele utilizar, né. E também a questão das situações, né, então eu cadastro uma situação, a gente implementou também, comentou na outra live ali, que a gente implementou a opção de cadastrar situações lá, personalizar elas, eu vou poder utilizar
por situações também, né? Então, cada relatório, cada forma de totalizar ou indicando as situações, vai atender vários formatos de como eu preciso desse relatório, né? E também lembrando que a gente tem a opção lá no filtrar dentro do grid, que ele pode gerar aquele relatório em XLS e exportar, né? Então, lá por dentro também ele consegue personalizar aquele relatório, né, fazendo cálculos entre colunas e assim por diante, para conseguir utilizar aí também, né. Beleza, galera? Podem ir mandando as dúvidas ali, eu vi que o pessoal está respondendo, né, e a gente vai seguir aqui também, tá? E aí, com relação ao Sintegra, né, então, tinha alguns estados, principalmente o pessoal de Minas aí, comentava, né, sobre essa questão do Sintegra, né, tem alguns registros que a gente precisa entregar, digamos assim, né, que são obrigatórios, que é principalmente os 88, né, então é o 88 EAN, o SME, o SMS, o STES e assim por diante. Então, esses relatórios, eles são específicos, esses registros, na verdade, eles são específicos para a questão de tributação, de produto com código de barras, de produtos sujeitos a ST, produtos que não tiveram movimentação e assim por diante, né? Então, é bem solicitado pelos contadores e era algo que a gente não conseguia gerar anteriormente, né? Além disso, a finalidade também, né? Então, eu acabei não colocando aqui, mas ali na finalidade, se vocês validarem aí no sistema, tem a retificação, que é a finalidade 13 e 4 adicionado também. A gente tinha um que era normal, né, e a 2 também ali. Então, com isso também, a parte fiscal, a parte de relatório fiscal, ela fica mais abrangente ali para os clientes também, né. Beleza, galera? Vamos seguindo aqui. E aí também a questão do TEF no terminal Zeta, né. Então, na live até anterior, o pessoal comentou sobre essa questão do terminal, né, da questão de balanças, de impressões e de certificados, e a gente faz agora a entrega da implementação com o TEF, né. Então, nada mais é que o quê? Poder utilizar qualquer gerenciador de cartão para a gente poder fazer a transação direto pela web, né. Então, isso abrange um outro braço, né? A gente só tinha a integração com os EPOS, e isso fica mais fácil agora, principalmente de adquirir novos clientes, né? Então, às vezes era um empecilho, o cliente já tinha o sistema integrado com o TEF, ele não queria abandonar o TEF lá para usar só os EPOS. Por mais que é um pouco mais fácil os EPOS ali, não precisa de tanto hardware em si, a maquininha tu pode utilizar para outras questões também, né? Mas para troca de clientes ou para adquirir clientes era um pouco mais complicado com isso, né? E aí a gente fez a implementação no terminal, quem tem instalado pode ver que quando tu abre ele já vai pedir para fazer a atualização também, né? E com isso já vai ter a opção disponível, né? Jean, pode... Posso comentar um pouco? Pessoal, então, o Terminal Zeta, né, é o aplicativo desktop que vai comunicar com o Zeta Web, trazendo a possibilidade de conexão com alguns periféricos, né, com alguns dispositivos, como vocês já conhecem. É legal relembrar, porque a gente sempre tem nas nossas lives parceiros novos que estão começando agora, né, então é bacana a gente lembrar disso. Então, como o Martin falou, muitas vezes o cliente já está usando um sistema lá, e muitas vezes é um sistema desktop, né? E ele tem certas necessidades de conectar, por exemplo, com a balança, conectar com o certificado A3 que ele utiliza. Então, o Terminal Zeta está aí para resolver essa questão, e comunicar com esses dispositivos. Então, a implementação que foi feita recentemente nesse terminal foi a questão da comunicação com o TEF, né? E a troca de arquivos. Então, o Zeta ali, ele já vem com alguns TEFs já pré-configurados, digamos assim, né, onde você simplesmente vai escolher, mas você também pode configurar qualquer outro TEF que funcione por troca de arquivos, né. Como existe a troca de arquivos e
existe um padrão de arquivos que é trocado, né, entre o software e o TEF. Isso possibilita que seja utilizado outro TEF, né, qualquer TEF ali que funcione com essa tecnologia. Então, caso o TEF escolhido não esteja na lista, é só adicionar um facilmente ali, né, e apontar ali a pasta de requisição, de resposta e o caminho do executável. Então, é mais essa alteração aí no terminal. Tem alguns clientes aí os parceiros da Small, né, que já utilizavam o SaaS com um terminal parecido com esse, né, claro que não tinha tantos recursos quanto tem aqui, mas a lógica é a mesma, tá, pessoal? É poder comunicar com alguns aparelhos aí e solucionar essa questão de hardware, né, com o sistema web. Isso aí. E aí a gente vai mostrar para vocês agora, né, um pouquinho de como fazer essa configuração. A configuração, ela é específica no terminal, tá? Lá dentro da ordem do documento fiscal. Deixa eu só minimizar aqui. Vocês podem ver que ele já apresenta a opção do TEF aqui como um indicador de pagamento, né? O porquê que ele não é junto com o cartão? Se o cliente usar a questão do cartão com o ZPOS, por exemplo, ele iria ter um conflito. Então, nesse caso, a gente pode utilizar tanto o ZPOS como o TEF ao mesmo tempo, né? Eu tenho, sei lá, com a Estônia no débito, eu tenho uma taxa menor do que no TEF com outra empresa que eu tenho. Então, eu vou poder utilizar tanto o ZPOS como o TEF integrado também, tá? Então, isso vai facilitar lá a operação e também reduzir custo para o cliente no final, né? Deixa eu só voltar aqui para o meu terminal aqui. Então, aqui no terminal, dentro da guia de TEF, né? Ele vai ter a opção de usar pagamentos TEF, que vai fazer o quê? A partir da hora que eu tiver habilitado essa opção, a função de TEF lá na forma de pagamento, ela já vai estar disponível, né? E aí, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou selecionar só qual é o meu gerenciador TEF, né? Então, tem várias questões, vários gerenciadores, e um ponto que a gente mapeou também, que se caso tiver algum cliente com o TEF EUGIN, para a questão do PIX, tem algumas questões que são diferentes do que é usual e o que é o padrão nacional de TEF, né? Então, a troca de arquivo, ela vem um pouco diferente ali quando é da EUGIN. Então, isso acabava tornando um empecilho, né, para fazer a migração, principalmente quando o cliente já estava adequado ao TEF, já estava negociado a questão de taxa e assim por diante, né? Então, com isso, a gente também consegue fazer, né? E aí, feita a seleção aqui, deixa eu só marcar o outros aqui, só para vocês conferirem, né? Pode colocar o nome dele aqui, né? Então, eu vou deixar como teste. Vou criar, ou vou indicar onde está o caminho das minhas requisições, né? Então, eu tenho aqui o meu CTF aqui marcado, né? Vou marcar aqui as opções. Aonde está o caminho de resposta dele, e também aonde está o caminho do executável, né? Então, feito essa configuração, eu só adiciono aqui, e aí com isso já vai ficar configurado aqui também, tá? Deixa eu só finalizar aqui. Beleza. Não tá mais. E aí, feita essa configuração aqui do terminal, deixa eu só voltar aqui para... Agora, voltou. Ele já vai ficar ativo, né? Então, se ele está ativo, já vai marcar, né? Tem todo o caminho aqui para mim estar fazendo a verificação, e aí eu posso utilizar lá na hora de fazer a venda, né? Então, feito a configuração, lá na hora dos documentos já mostra a opção do TEF. Com relação a isso, a gente tem um detalhe somente no gerencial. Então, o gerencial, ele é algo que ele só gerava o financeiro depois que eu salvava o documento. Então, o que a gente fez para contornar essa questão? Se caso o cliente fazer a transação do TEF lá no gerencial e cancelar o gerencial, ele mesmo assim ele vai ficar salvo, aguardando a confirmação desse documento.
Então, automaticamente, ele é obrigado a finalizar aquele documento para que não corra o risco da pessoa que está fazendo o documento fazer a transação e cancelar ele, né? Então, depois tu não vai saber como é que, da onde que veio aquela receita. Ah, eu recebi R$100 no TEF, mas eu não estou achando aqui no meu sistema. Então, ele já vai ficar mapeado lá também e ficar correto os registros, né? E aí também a questão, eu posso indicar quantas vezes eu quiser o TEF, eu vou adicionando as informações lá, e se porventura der algum erro, alguma questão lá, ele desfaz a transação já automaticamente, né? Claro que com todo o processo do TEF ali, desfaz essa transação e já permite eu informar de novo. Então, estou fazendo uma NFCE e deu um valor alto, o cliente vai querer pagar em 2 cartões. Eu posso utilizar a opção do TEF ali em 2 vezes, no caso, né? Vai transacionar o primeiro cartão, depois transaciona o segundo. Deu problema no segundo, ele vai desfazer essa transação para permitir eu indicar de novo lá também, tá? Isso tudo de forma automática. Então, vai ficar bem simples a parte de operação também, né? E aí, aproveitando, já que na live anterior, vocês comentaram que queriam ver um pouquinho mais sobre a questão do terminal, a gente vai repassar um pouquinho dessas informações, né? Então, aqui no terminal, a gente tem o monitor, né? Que no monitor vai trazer os usuários conectados, que eu tenho aqui. Então, esses usuários é a conta logada, que eu tenho na hora de abrir o terminal, ele pede, né? Vai ter todas as informações. O monitor de evento é o que está acontecendo com o terminal. Então, eu mandei uma impressão, eu fiz uma informação, tentei fazer uma venda e eu tenho configurado o SAT, por exemplo. Por mais que São Paulo agora não obriga mais, né? Mas eu ainda tenho equipamento, eu quero utilizar. Então, eu posso configurar aqui também, ele vai apresentar a configuração do TEF do SAT, quando a minha UF está como São Paulo, né? Ou até mesmo do Ceará, do MFE, quando estiver lá no emitente. E aqui ele vai trazer todo o evento que tem com relação ao terminal, né? Na guia de impressão aqui também eu posso definir a minha impressora. Então aqui eu tenho, eu quero a impressora G250, ela vai ficar como padrão para NFCE. Então ele já salva aqui a configuração, ou eu marco a opção de impressora padrão do sistema. Eu não quero configurar, mas eu tenho configurado lá no Windows a minha impressora padrão é a G250. Então, todos os caixas que utilizarem, que forem logar aqui no terminal, ele já olha e já manda a impressão direta. Então, ele já nem gera mais o PDF lá dentro do Zeta, né? Mas ele já manda a impressão para cá, para o terminal, né? Então, eu posso fazer a configuração da NFCE e do DANF também, tá? Então, da NFCE normalmente fica no caixa ali, né? Mas do DANF eu posso utilizar sempre que eu fizer uma NFE, ele já define a impressora aqui também, tá? Então, é bem simples de utilizar. As configurações eu não preciso salvar nada, ele já vai salvando conforme eu for utilizando e fica bem simples para o usuário também, né? Então, posso remover aqui minha configuração de acordo com o que eu precisar fazer. A questão de balanças também, né? Então, a partir da hora que eu marquei a opção de usar balanças, eu vou definir qual é o equipamento, qual é a porta que ele está configurada, assim por diante, né? E eu posso fazer o teste aqui de capturar peso, tá? Então, fiz o teste, deu tudo certinho. Lá no próprio sistema web, eu vou lançar um produto em quilograma, por exemplo, que tem o código de barras lá do produto pesado também, né? Assim que eu lançar esse produto, ele já vai chamar o próprio terminal para fazer a comunicação e fazer a leitura do peso, tá? Então, isso é bem rápido de comunicar, tá? É bem simples também. Eu não preciso ficar marcando lá dentro do sistema algum parâmetro, não preciso fazer nada. E a partir da hora que eu estou logado aqui, qualquer caixa lá que eu possa logar, ele já fica configurado aqui também, né? Eu configurei, mas a minha balança deu um problema, eu vou desconectar ela. Eu só desmarco a opção, a partir disso, lá dentro do sistema, ele já vai ir para o campo de quantidade, não mais chamar a balança para fazer a captura do peso em si, né?
Seguindo, então, a questão do certificado digital, né? Então, tanto para o certificado A1 eu posso selecionar aqui, como para o certificado A3, né? Então, eu quero fazer a integração, por mais que a gente procura orientar, utilizar o A1, né? Porque pelo fato de ser sistema web, não convém muito a questão de utilizar um certificado A3, né? Então, é algo físico ali que pode dar problema de leitura em si, que pode parar a operação do cliente lá, né? Mas se caso o cliente tiver, né, então, para o Zeta, dentro do terminal aqui, ele tem a opção de configurar também, né? Então, eu posso marcar aqui a biblioteca, tem alguns certificados que eu tenho que mudar essas configurações, né? E ele já vai automaticamente aqui fazer a leitura do certificado. E aí, o último ponto, a questão das etiquetas, né? Então, eu posso criar as etiquetas personalizadas por aqui, definir a minha impressora padrão, para daí estar fazendo a impressão da etiqueta lá por dentro do sistema, né? Então, às vezes é um pouco, digamos, no início acaba confundindo, mas aqui no terminal eu crio todas as minhas etiquetas, né? Eu crio o layout dela, indico de que módulo que ela tem que ser, né? Então, eu quero uma etiqueta para o módulo de estoque, que vai ter, sei lá, a descrição e o preço, para poder colocar lá na gôndola do meu mercado. Então, eu crio aqui a opção, e aí sim, lá por dentro do sistema, aí eu vou gerar a impressão dessa etiqueta, definindo aqui a impressora padrão também, né? Tanto dentro dos clientes, de ordem de serviço, compras e NFE, então é bem simples de fazer. Vem aqui, cria um novo layout, né? Indica qual é o módulo, assim por diante, né? Qual é a impressora, se caso eu quiser definir já uma impressora padrão, e aqui dentro eu vou indicar quais são os campos, né? Então, ele vai pegar sempre pelo módulo, eu vou ter a opção aqui, por exemplo, eu quero o código de barras, né? Vai definindo e já vai marcando aqui também, tá? Então, fica bem simples de utilizar. E uma questão que pode ser utilizado, que eu acho que o pessoal aí vai utilizar, é poder compartilhar essas etiquetas entre as outras contas, né? Então, eu vou marcar aqui, por exemplo, a minha etiqueta e vou vir aqui no exportar layout. Então, eu configurei uma etiqueta e o cliente está solicitando uma etiqueta bem parecida, ou até mesmo com pouca edição, ou até mesmo a mesma etiqueta, né? Então, isso abre o leque para poder vender um serviço para você de personalização de etiqueta, né? Então, na hora de exportar aqui, ele vai pedir onde que eu quero salvar, né? Ele já fica aqui dentro do terminal. Deixa eu só arrastar para cá para vocês conferirem também, né? Minimizar um pouquinho aqui. Já fica aqui dentro da pasta, né? Então, eu posso copiar esse arquivo aqui e jogar lá para o cliente. Ou até mesmo vir aqui na opção de importar, eu só vou selecionar qual é o meu layout e ele já fica configurado também, né? Então, é bem simples, bem prático de utilizar aí, e é algo que ajuda bastante, né? E dentro lá, claro, dentro do Zeta, a operação é bem simples de fazer também, né? Então, esse é as implementações principais, digamos, do terminal, né? A gente quer evoluir ele também com outras implementações e assim por diante, né? E aí, por isso que mandem sugestões, comentem, dão uma olhadinha lá no ZMAP, o que tem de sugestão, vê se o que o parceiro mandou é algo que vai contemplar o que tu precisa, ou complementa, eu preciso de uma integração, ou de um relatório novo, alguma coisa nesse sentido, descreva bem certinho as questões ali, para daí a gente fazer a validação e também nos ajudar aí a ter mais informações também, né? Seguindo aí, então vamos dar um briefing aí do que a gente teve de implementações no último bimestre, né? Então, a devolução completa e parcial, lá por dentro dos módulos de nota eletrônica e nota de compra, né? Então, a devolução completa, ela já gera a nota lá com todos os dados, com todos os impostos iguais, né? E a devolução parcial, eu posso definir quantos produtos da nota originária ali eu vou querer devolver, né?
Então, com isso, ele também vai fazer o controle de quantos produtos eu já devolvi, ou se eu estou tentando devolver mais produto do que realmente aquela nota eu recebi, né? O retorno de mercadoria, então aqui o retorno de mercadoria também, ele já tem a opção inclusa nele de parcial, porque eu posso editar a quantidade de produtos que eu tenho, né? E também eu posso editar a finalidade da nota. Então, tem alguns casos que eu preciso trocar essa finalidade para normal ou para complementar, de acordo com o que for necessário ali, e editar os produtos que eu tenho também, né? Então, fica bem fácil aí de fazer essa operação de retornar a mercadoria, né? A tabela de preço por cliente ou por produto, então eu vou poder definir uma tabela de preço para um cliente específico. Então, eu tenho um vendedor que atende só Santa Catarina e Paraná, por exemplo, mas para o Paraná tem uma diferenciação de imposto, eu preciso cobrar um valor de 10% a mais. Então, eu posso ir lá, criar uma tabela de preço por cliente, indicar que vai ter um acréscimo de 10% e lançar nessa tabela todos os clientes do estado, né? Na hora que eu for fazer a nota, automaticamente essa tabela já vai ficar atrelada ao cliente, já vai ficar com o valor do 10% a mais do que realmente está no estoque dele, né? Então, é bem fácil de utilizar. A questão de eventos de NFE, então, anteriormente a gente só tinha o módulo lá não era nem um módulo, na verdade, era só a emissão da carta de correção, e agora a gente tem o módulo de eventos da NFE, que vai ter, hoje tem a carta de correção, mas a gente está implementando também dois outros novos eventos, que é o ator interessado, então ele é facultativo, mas ele permite fazer com que a transportadora ou outro CNPJ tenha acesso às informações para baixar o XML, né? Então, lá na Cefaz, ele faz essa validação, eu só consigo ter o acesso se realmente eu estou autorizado a fazer o download ou a ver aquelas informações, né? E aí, o outro evento que a gente está trabalhando também é o eConf, que é o evento de conciliação financeira. Ele também é facultativo e é um pouco mais complexo de utilizar e de emitir, né? Porque ele tem que ser informado todos os dados de CNPJ. Eu fiz uma nota e essa nota eu fiz ela no cartão POS, eu não cheguei a vincular o pagamento com o documento. Então, esse evento é justamente para fazer esse vínculo, né? Então, eu preciso informar o CNPJ da adquirente, de quem pagou, qual é o valor, se foi à vista, prazo, cartão, de acordo com o que for. Então, é um pouquinho mais complexo também, né? Mas, claro que daí também, se caso for preciso, a gente já está atendendo também, né? Outro ponto importante, o perfil de tributação por CFOP, lá na natureza, né? Então, a gente já tem o perfil de tributação no produto, para que ele não precise ficar informando todos os campos ali, manualmente, né? Mas, em alguns casos, tinha uma natureza de operação ou outra que ela tinha que ter uma tributação específica, independente dos produtos que tu lançava nela. Então, o produto era com o CST 010, mas nesse perfil ele tem que sair com 020, por exemplo. Nessa natureza tem que sair com 020. Então, eu posso definir isso no perfil, criar o perfil específico e vincular ele à natureza. Então, ele sempre vai olhar primeiro para a natureza, tem um perfil, se não tiver, aí ele olha a tributação do produto lá dentro do cadastro dele também. Tá? MDFE em contingência, né? Então, é algo que anteriormente ali, principalmente com os problemas que teve lá na Cefaz do Rio Grande do Sul, foi bastante utilizado, a gente conseguiu acelerar essa entrega e disponibilizar também, né? Por mais que depois do serviço normalizado, quase nunca esse serviço ele fica habilitado em contingência, mas se caso vier, a gente já está atendendo também essa questão, né? Parcela complementar única, então
a gente tinha algumas questões que, por exemplo, eu tinha 3 parcelas diferentes do meu cliente e ele queria pagar, totalizando no R$300, ele queria me pagar só 100 e gerar mais uma parcela de 200 para daqui 60 dias. Então, o sistema ele complementava as 3 parcelas, então ele pagava proporcional essas parcelas ali e acabava gerando mais 3. Então, isso também, desde que seja o mesmo cliente ali, eu consigo selecionar, receber ela e aí sim cria uma única parcela lá para ficar melhor controlável aí para o operador ou para a empresa em si. A alteração das parcelas em massa, né? Então, como a gente comentou, a questão lá da alteração do plano de contas, a gente consegue alterar alguns campos da parcela, tanto de vencimento, plano de contas, histórico ou conta específica, né? Se caso ela não tiver recebida, eu consigo alterar mais campos. Se a parcela tiver recebida, eu já consigo alterar menos, porque aí não vai alterar a data de pagamento, vencimento e assim por diante. Então, com isso também fica mais simples lá dele utilizar, né? E por último, a questão dos filtros, né? Então, lá pelo grid, lá tem a opção de ativar ou desativar, não precisando mais limpar um filtro para ver todo o meu estoque, por exemplo. Eu quero ver só o grupo de hortifruti. Então, eu vou lá, crio um filtro e ativo e desativo ele pelo grid. Isso também ficou mais simples da parte de utilização aí também, né? Jean, quer complementar algo aí? Nós temos umas perguntas aqui, Martin, que eu acredito que a gente possa responder aqui. Deixa eu ver aqui, quem fez a pergunta, sobre o lançamento de kit na ordem de serviço. Foi o nosso amigo Marlos. Se é possível lançar, né, importar o kit para dentro da ordem de serviço. Até o momento não, né? Ele comenta que já foi colocado no ZMAP. Isso, hoje ainda não, tá? Mas é importante, a gente vai puxar bastante essa questão do ZMAP, né? Porque a gente tem uma questão lá que, assim, tem um peso em cada sugestão que vocês mandam, né? Esse peso, ele conforme tem comentários, conforme a categoria da revenda, quantos dias que essa sugestão tá lá também, né? E a gente entende que o que tiver com o peso maior, ela vai ser o que está mais sendo comentada, ou que tem mais revenda curtindo, e assim por diante. Então, claro que existem sugestões lá que elas foram cadastradas, por exemplo, ontem, que ela vai estar com um peso menor, que ela também é pertinente. Só que a gente sempre vai procurar olhar ou analisar inicialmente as que estão com o peso maior. Então, por isso que entrem lá no ZMAP, façam a votação, tanto do like como dislike da questão, comentem, complementem também nos comentários se caso aquela solicitação ela é pertinente, ou se, por exemplo, no cenário do parceiro aquilo lá atende, mas no teu cenário teria que ter um pouquinho a mais, para que a gente também consiga ter um agregado de todas essas informações e consiga evoluir com a função completa, digamos assim, né? Claro que a gente vai prezar pela entrega de valor lá para o cliente, né? Não adianta a gente tentar construir uma função ali que vai atender todos os clientes, se quando a gente entregar, todos os clientes vão estar com outra ferramenta também, né? Então, a gente vai criando isso semanalmente, mensalmente, entregando valor lá para o cliente final também, né? Então, por isso que é importante utilizar lá também, né? Isso aí, já pegando o gancho, pessoal, do ZMAP, né? Eu vi que o pessoal ali pediu como é que usa o ZMAP, como é que lança. O que acontece, pessoal? Para os parceiros da Smal, principalmente, né? Aí o Cláudio Lanca pediu como fazer o uso do ZMAP. O ZMAP ainda não está disponível para os parceiros da linha Smal, tá? O pessoal já está trabalhando nisso para possibilitar essa conexão, tá? Mas o ZMAP, como o Márcio estava explicando, é um portal onde vocês, parceiros, vão poder lançar as suas ideias, né? Cadastrar as suas ideias, as suas sugestões, e lá vai funcionar como se fosse um fórum, né? Vocês vão conseguir
cadastrar essas ideias, essas sugestões. Os outros parceiros vão conseguir comentar também, curtir a ideia, ou também dar outras ideias em cima delas, né? E por lá vocês conseguem também acompanhar, vão conseguir acompanhar o andamento das suas ideias, se ela foi aprovada, se ela está em desenvolvimento, se ela já foi finalizada, e também é mais uma forma de vocês acompanharem o que a gente está trabalhando, o que a gente está lançando, né? Então é bem legal, em breve vai estar disponível também para os parceiros de Small aí, e assim que tiver tudo ok, eu vou apresentar para vocês esse portal aí, que é bem bacana. Isso aí. Uma outra dúvida que eu acho que vale a gente responder aqui também é como que os parceiros fazem para migrar, né, para converter os dados para o Zeta, né? Então, pessoal, se vocês tiverem aí a necessidade de fazer a conversão de outros sistemas, né, para o Zeta, assim como o Small SaaS, né, que a gente tinha na linha Small, que está sendo descontinuado, vocês podem entrar em contato diretamente com o suporte técnico, eles vão lhe auxiliar, né? Vocês muitas vezes vão ter que encaminhar o banco de dados ou a planilha, enfim, é possível fazer a conversão, sim, dos dados de clientes, fornecedores, estoque, né, para dentro do sistema. Tem até um e-mail que o pessoal, acredito que deixou aí, né, conversões@comfort.com.br. Vocês podem mandar um e-mail diretamente, né, para esse endereço aí, ou então entrar em contato com o suporte que eles vão te auxiliar aí. Isso aí. E aí, partindo para o nosso final aí, a gente está liberando aí na semana que vem, mais ou menos, o CRT4 para o MEI, né? Então, eu até vi nessa semana que o pessoal comentou nos grupos em si que vai ter a questão ali da nota técnica em si, ela entra em vigor dia 2 de setembro, né? E nada mais é do que o CRT4, ele indica somente o MEI, né? Então, se caso tiverem cliente que é MEI, já vão ter que fazer essa alteração do CRT4, porque ele tem algumas limitações fiscais, digamos assim, né? Então, nem todos os CSTs ou CSOSNs, eles estão disponíveis para o MEI, né? Então, a gente já fez a integração desse plano em si, esse CRT, anteriormente, né? Mas a gente não tinha liberado. Então, a partir da semana que vem ali, esse CRT4, ele fica lá no emitente, né, lá onde é que indica se é simples ou não, e aí, após isso, já pode alterar os itens, né, então, se caso tiver o cliente com MEI usando lá como Simples Nacional, por exemplo, a partir do dia 2 ele não consegue mais autorizar NFA e nem NFCE, no caso, né? Então, precisa ter essa adequação do CRT, e eles vão estar fazendo uma validação se aquele cliente é realmente o MEI, né? Então, antes de autorizar o documento fiscal, ele vai fazer essa validação se ele está liberado lá como MEI, né? Então, é uma oportunidade, já que passa a ser obrigatório agora a emissão, digamos assim, ter uma tributação específica para o MEI, é algo que sinaliza que o pessoal está fechando um pouco o cerco com o MEI, né? Então, possivelmente, isso vai vir novas solicitações, novas notas técnicas futuramente. Então, isso já aconteceu com o Simples Nacional, quando estava com o limite excedido, né? Que anteriormente ou era simples ou não era, e aí passou a questão do Simples com o limite excedido, e agora já vem o MEI como um CRT. Isso tudo indica que lá na frente aí o pessoal vai começar a solicitar mais documentos, né? Então, por exemplo, vai ter a questão do SPED, alguns registros possivelmente aí do SPED vão ser focados para esse CRT. Então, a parte da nota, ela é a ponta aí do iceberg do que vem depois, né? Então, na questão do Simples Nacional com limite cedido, tem registros específicos no SPED, tem outras obrigatoriedades que ele precisa fazer também, né? Então, isso é um ponto bem de atenção ali, ele abre um leque de oportunidade de oferecer o software, mas também ele requer um pouco de atenção, porque tem tributações específicas, né? Então, isso também ele vai estar disponível nos demais sistemas aí da linha, né? Tanto na linha Small como na linha Clip, né?
vai ter esse CRT específico, e toda a parte de geração de nota em si, ele também obedece à nota técnica em si, né? Então, se tiverem dúvidas, alguma questão ali, podem ler a nota técnica, ela não é extensa, ela é bem simples lá e é bem explicativa, né? Isso contribui também para mostrar lá para o MEI que, cara, é o começo de algo que eles vão começar a solicitar ou fechar um pouco o cerco ali da emissão dos documentos, né? Então, possivelmente, depois vem a obrigatoriedade para todos os documentos e assim por diante também, tá? Beleza, galera? Eu acho que foi bem interessante aí, né? Então, a gente conseguiu explanar para vocês um pouquinho do que a gente entregou aí nos últimos dias, né? Eu queria só comentar uma última questão. Eu vi que o pessoal comentou ali da questão do desempenho do software, tá? A gente fez algumas implementações. Vocês notaram que na semana passada a gente parou o sistema na terça-feira de noite, né? E também nessa semana a gente também fez uma alteração justamente da questão de desempenho, tá? Então, a gente está com um número grande de clientes já, né? E a parte de infraestrutura da web, ela contempla os 3 produtos, que é a linha, o Zeta, o Clip Fácil, o Clip 360, né? Então, a gente já preveniu com essas implementações para que a gente consiga suportar mais clientes, tá? Então, façam um teste, façam a validação ali de desempenho, a questão de emissão de nota, a pesquisa de itens e assim por diante, né? Então, até mesmo abrir um modal lá do produto lá no estoque, podem ver que ele ficou muito mais rápido, tá? Então, só para dar esse spoiler aí também, tá? Do que a gente fez. Beleza, galera? Acho que Isso aí, pessoal. Acho que era isso, né? Como eu disse lá no início, é importante vocês estarem presentes aqui na live justamente para acompanharem tudo que a gente vem lançando nos produtos, né? Nessa live do Zeta, assim como nas outros produtos. Vocês podem ver que a gente tem trabalhado muito, né? São muitas alterações que são lançadas aí toda semana, enfim. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa pode contar com a gente aí. Obrigado por estarem presentes aí na live e pela audiência. Valeu, tamo junto. Isso aí. Valeu, galera. Bom dia a todos aí, bom trabalho e contem conosco aí. Valeu. Até mais.